a nossa vontade. Muitos de nós desejam ter os seus desejos satisfeitos, realizados. E a gente só quer que Deus resolva as nossas vontades, faça as nossas vontades. Mas Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Senhor, faz a tua vontade, tanto na terra como no céu. Reina em todos os sentidos, reina na minha vida. É isso que o Senhor está nos pedindo, queridos, que a gente realmente entregue a nossa vida à vontade de Deus. Isso é sujeitar-se a Deus, não é? Agora, quando o homem não faz isso, e a maioria das pessoas não faz isso, não é verdade? A maioria das pessoas nem quer saber da vontade de Deus. A maioria das pessoas quer saber da sua própria vontade, dos seus próprios interesses, não está nem um pouco desejosa de se submeter a Deus ou a ninguém. Queridos, o contrário da submissão, o que é, irmãos? Insubmissão. O que é insubmissão? Para Deus, isso é rebeldia. É assim que Deus encara essas coisas. Quando nós não nos submetemos a Deus, nós nos colocamos contra Deus. E estar contra Deus é estar em rebeldia. E é isso que o diabo mais usa para causar algum prejuízo na nossa vida. Por isso, Tiago, antes de dizer resistir ao diabo, ele diz: sujeite-se a Deus. Sujeite-se à vontade de Deus, viva em submissão a Deus, porque só fazendo isso você já retira qualquer tipo de autoridade que o diabo tenha sobre a sua vida, porque você está em submissão a Deus. Agora, quando você está em rebeldia a Deus, ou seja, contrário à vontade de Deus, o que acontece, queridos? Você é uma presa fácil. Até porque, olha o que diz a palavra de Deus sobre rebeldia. Abra sua Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 15. 1º de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Guarda bem esse texto, irmão. Se você puder, até sublinha esse texto na sua Bíblia, porque ele é muito importante. 1º de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim, olha o que Deus fala sobre rebeldia. Porque a rebelião é como pecado de quê, irmãos? Feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele está falando isso para Saul, mas o contexto é para todos nós. Porque o que Samuel está dizendo é que para Deus, rebelião, ou seja, estar em rebeldia, não sujeito a Deus, na verdade é como feitiçaria. É como o pecado da feitiçaria. Ser, desta forma, obstinado em fazer a sua própria vontade e não a de Deus, ele diz, isso é como idolatria. Deus considera essas coisas da mesma forma. Então, queridos, se estamos na feitiçaria, como é que queremos vitória contra o mal, não é? Não há como ter vitória contra o mal. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui esta noite, e nós temos que aprender essa palavra. Porque a rebelião, irmãos, é tão séria para Deus. Por que será que Ele a chama de feitiçaria? Sabe por quê? O primeiro pecado do homem, qual foi, irmãos? Alguém vai dizer que foi comer a maçã, você não vai dizer isso não, né? O primeiro pecado do homem, irmãos, foi rebeldia, foi rebelião, rebelião contra Deus. Esse foi o primeiro pecado. Não se submeter à vontade de Deus. Esse foi o primeiro pecado. Por isso Deus considera isso tão grave, tão sério, como feitiçaria para o Senhor, não é? Agora, muitos hoje têm se rebelado contra Deus. Aí eu pergunto, como é que vão resistir ao diabo? Quem se rebela contra Deus não consegue resistir ao diabo. Porque está em rebelião é como feitiçaria, né? Está contrário a Deus é como feitiçaria. Não quer submeter à vontade de Deus, como é que vai conseguir resistir ao diabo? Me diga, meu amado, como vai conseguir resistir ao diabo se está em rebelião contra Deus? Agora, isso é um problema hoje. Por que eu digo que é um problema? Porque o mundo em que a gente vive, irmãos, é o mundo da rebeldia. É ou não é? Já parou para pensar? Como é que está o mundo hoje? Como é que estão os nossos filhos hoje? Como é que estão a juventude de hoje? Né? E não precisa ser juventude, não. E os adultos de hoje, como é que estão também, né? O mundo hoje é o mundo da rebeldia. Tudo nesse mundo nos leva para a rebeldia. Né? Eu quero ser rebelde. Tem até um conjunto aí que tem esse nome, não tem? Não tem um conjunto que tem esse nome? Por quê?
É feitiçaria, isso aí para Deus é feitiçaria, né? Mas o mundo é de rebeldia. Então, de repente, a gente chega da igreja e a gente vem do mundo. Quando a gente chega à igreja, a gente vem da onde? Vem do mundo, né, irmãos? E a gente vem carregado de rebeldia, porque a gente foi ensinado em rebeldia, né? A gente se acostumou com isso e, de repente, dá isso como certo. Queridos, é difícil hoje em dia, porque o mundo é um mundo rebelde. A gente vive hoje em rebelião. Só o que se mostra na TV, em todos os lugares, nas notícias que a gente vê, é rebeldia. A todo dia você vê uma notícia assim. É um filho contra um pai, é um país contra o outro, não é alguém que não se submete, é alguém que é contrário. Há sempre uma rebelião em andamento. E por isso que hoje é tão difícil resistir ao mal. É por isso que o mal tem tomado a vida de tanta gente. Porque o princípio da obediência e da submissão a Deus não tem sido praticado, não tem sido realmente vivido pelas pessoas. E até dentro da igreja há uma dificuldade em relação a isso, né? E como eu disse, essa rebelião, ela vem acompanhando as pessoas desde o início. Desde o início do nascimento, desde a criação, as pessoas hoje estão contaminadas com rebelião. A Bíblia tem resposta. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1. Receita de Deus contra a rebelião. Simples, bem simples. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a quem? Vossos pais. No Senhor, pois isto é justo. Deus nos chama à obediência. Amém, irmãos? Obediência é o chamado de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você conhece o versículo? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus está nos chamando à obediência. Essa é a maior garantia de livramento do mal. Obediência. É isso que nós precisamos. Se queremos ser livres do mal, temos que obedecer a Deus. Quantos males já entraram na vida de famílias, de pessoas, de instituições, porque houve desobediência, porque houve rebeldia. E aí o mal ganhou autorização para se alojar ali. É isso que tem acontecido. Por isso, Tiago, antes de dizer resistir ao diabo, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Irmãos, hoje em dia tem rebelião até dentro da igreja, sabia disso? Porque tem gente que só se aproxima de Deus para receber alguma coisa dele. E as pessoas exigem de Deus, eu quero ser abençoado, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero bênçãos, eu quero tudo que o Senhor tem que me dar. Isso é rebelião, isso é rebeldia contra Deus. Eu tenho que fazer como disse Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Isso é submissão. Agora dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, isso é rebelião. Porque o que Deus nos ensina é nos sujeitar. Sabe por que eu posso me sujeitar a Deus? Porque Deus tem sempre o melhor para mim. Então eu posso descansar no Senhor. Ele quer sempre o melhor para mim, então eu posso descansar, irmão. E é isso que Deus está querendo de você hoje, para que você possa resistir ao maligno. Aprenda com a palavra de Deus e comece essa luta, se sujeitando a Deus. Irmãos, há muita gente que foge de Deus, quando Deus fala em renúncia. Há muita gente que só quer estar na igreja enquanto a palavra é de prosperidade, é de bênção, é de coisas boas que vão acontecer. Agora, quando a palavra